Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula aqui. Só um minutinho. Estou. Vamos lá. Então, a nossa disciplina, gente, é a Anatomia e Escultura Dental da Unifacip, tá? Eu sou Maísa Carolina de Pinho Silva, sou professora de vocês. Sou graduada em odontologia pela Uningá em 2012, tá? Especialista em endodontia pela FAIP de Cuiabá, 2016, que eu finalizei meu curso de especialização. E sou professora do curso de odontologia da Unifacip desde abril de 2018. Sou mestranda em prótese dentária pela Uningá. E aqui tá as minhas redes sociais, tá? Então o Instagram é dramaisapinho e o e-mail é o dramaisapinho@hotmail.com. A nossa disciplina se chama Anatomia e Escultura, tá? A carga horária dessa disciplina é de 60 horas. Teremos aulas teóricas e práticas em laboratório. A ementa da disciplina é a anatomia dental e as generalidades. A gente vai falar sobre incisivos superiores e inferiores, caninos superiores e inferiores, premolares superiores e inferiores, molares superiores e inferiores. Vamos entender o desenho do dente, o equilíbrio morfofuncional do sistema estomatognático. A gente vai falar sobre bastante, vocês vão descobrir o que é o sistema estomatognático, tá? Que é essa parte toda de articulação temporomandibular que a gente tem. Vamos falar sobre descontaminação e manuseio dos dentes para estudo. Um estudo dirigido de anatomia dental e a seroplastia unitária. Então, essa disciplina é uma disciplina extremamente importante para o curso de odontologia. Vocês estão começando a ver agora os dentes, né? Então, vocês vão falar sobre dente, ver dente o resto da vida de vocês, tá? Seroplastia unitária, porque a gente vai fazer a escultura do dente em cera, tá bom? Vamos fazer a escultura regressiva, então que a gente vai ter a cerazinha e a gente vai esculpir, tornando-nos verdadeiros artistas, tá? Quais são os objetivos dessa disciplina? Capacitar e analisar a morfologia e função desses dentes. Desenvolver habilidade e destreza manual do aluno, né? Os nossos novos cirurgiões dentistas. Possibilitar conhecimento para correção e restauração da fisiologia desse sistema estomatognático. Então, aqui a gente está começando a odontologia mesmo, a falar sobre odontologia, tá? Então, a gente tem que entender tudo isso aqui pro resto das nossas vidas. Então, a gente vai conhecer, a gente vai ver, muitas vezes a gente vai ver um dente, você não lembra da cara do paciente, mas você vê um dente, você fala, nossa, conheço esse dente, essa restauração fui eu que fiz. Então, a gente acaba tendo as nossas particularidades e acaba relembrando do paciente através dos dentes. Habilidades e competência é o quê? Conhecimento sobre a fisiologia do sistema estomatognático. A gente vai falar bastante sobre o sistema estomatognático. Então, o sistema estomatognático é tudo da face, né? Então, ele envolve músculos, ossos, os dentes, né? Então, a gente vai falar também, a gente tem uma aula específica sobre o sistema estomatognático. Conhecer a anatomia dental e desenvolver a habilidade manual, né, nessa atividade de seroplastia. Então, a gente vai começar a desenvolver nossa habilidade para fazer restaurações agora, né? A metodologia de ensino serão o quê? Nós vamos ter aulas expositivas, né, com participação de vocês, né, no conteúdo, aulas práticas de seroplastia no laboratório, vamos ter exercício de identificação dos dentes, e avaliações para fixação do conteúdo. Os critérios de avaliação dessa disciplina serão N1, N2 e N3, sendo que a N1 vai ter uma semana de atividade, a gente não teve ainda. Na verdade, eu vou passar para vocês uma atividade valendo de 0 a 3 pontos e uma prova valendo de 0 a 7. A nota de N2 vão ser 2 atividades, cada uma valendo 1,5 ponto, né, para somar 3 pontos, e a prova de até 7.
A N3 serão também 2 atividades valendo 1,5 ponto e a prova valendo 7. E a média final serão somadas a N1, N2, N3 de vocês dividido por 3. E a média para aprovação da disciplina no mínimo 7 e ter 75% de frequência. A bibliografia básica que eu mais utilizo, que é a Bíblia do Cirurgião Dentista, é esse livro aqui, do Carlos Madeira, Anatomia do Dente, tá? Eu acho que vale a pena vocês adquirirem esse livro, que a gente utiliza muito. Inclusive, eu utilizo ele até hoje na minha vida pessoal. Então, se eu tenho alguma dúvida sobre anatomia de algum dente, como eu sou endodontista, às vezes eu tenho dúvidas da anatomia radicular também, e eu acabo utilizando bastante esse livro aqui de anatomia. Essa aqui é a 5ª edição, mas é porque eu comprei em 2008, faz tempo já. Então, vocês provavelmente vão ter edições mais atualizadas, tá? Então, vale a pena comprar esse livro. Na época, eu paguei R$35 e levo para minha vida, tá bom? Então, vamos adquirir esse livro aqui. Esse mesmo autor tem a anatomia do crânio, tá? Então, vale a pena também comprar os 2 livrinhos. No laboratório, vocês terão que entregar para mim um total de 7 dentes esculpidos, né, em cera até o final do semestre. A gente vai ter 15 minutos de tolerância, tá? De pontualidade. Então, o aluno chegou com 20 minutos, não vai mais entrar em laboratório, gente. E todos os alunos deverão ter o material bordado em lista, tá? Beleza? Então é isso. A gente vai iniciar nossa aula agora. Inicial de Anatomia e Escultura. Como eu disse, eu sou professora especialista Maísa Carolina de Pinho e Silva, especialista em canal, em endodontia, tá? E vocês vão iniciar comigo agora essa viagem louca que é a odontologia, que são os dentes, tá? Então, assim, a gente vai ter aspectos anatômicos elementares desses dentes. Quais são as funções de um dente, né? Qual é a função dos nossos dentes? Então, a função inicial é mastigar, proteger, sustentar os tecidos moles relacionados aqui na face, né? Auxilia na articulação de palavras. Então, você vai falar com uma pessoa edento, uma pessoa que não tem dente, falar Mississippi. Ele não vai conseguir. Então, o dente, você vê que a língua bate nos dentes anteriores. O dente, ele serve para a nossa fonação. É um fator importantíssimo na estética da face. Vocês já viram vários vídeos? Tinha um vídeo no Instagram esses dias de um rapaz super bonito, que ele estava dançando assim, e de repente ele tirava a dentadurinha dele, faltava os laterais, né? E aí o cara perde toda a lindeza dele. Como eu disse, Anatomia do Dente, 5ª edição, Miguel Carlos Madeira. Então vocês vão ver bastante nas minhas aulas eu citando o Miguel Carlos Madeira, certo? Então vale a pena comprar o livro. Eu acho que é a Bíblia do Cirurgião Dentista, tá? Vale a pena. Como é que esses dentes eles são fixados no osso alveolar, gente? Né? Através de fibras colágenas. Vocês vão ver aqui, não aparece minha setinha. São chamadas de ligamento periodontal. Então, o dente ele fica, digamos assim, suspenso no osso alveolar, no alvéolo. E ele é preso com fibras colágenas em volta dele, essas fibrinhas vermelhinhas ali, tipo uns feixezinhos, tá? Preso ao osso alveolar através do ligamento periodontal. Essa união do dente ao alvéolo se chama gonfose, tá? Ela é um tipo de articulação fibrosa no nosso corpo. Então, aqui a gente consegue ver o ligamento periodontal, o osso alveolar, tá? E a gengiva, tá em espanhol aqui. Então, a gente tem a gengiva, tem o dente, o osso alveolar e o ligamento periodontal. Esse ligamento, ele resiste a forças mastigatórias, atenuando os impactos que os dentes sofrem ao ser introduzidos no alvéolo. Então, quando você mastiga esse ligamento periodontal, faz tipo, um movimento de suspensão, tipo assim, como se fosse uma suspensão de carro, uma mola ali, tá? Essas fibras do ligamento, ao se estirarem, eles transformam as forças de pressão sobre o dente em tração desse osso, já que o dente está ali no
no alvéolo, como eu falei para vocês. Vocês vão estudar bastante sobre o ligamento periodontal nas aulas de periodontia. Então, assim, a disciplina de anatomia e escultura é uma disciplina introdutória à odontologia, tá? Então, a gente vai estudar cada detalhe da boca, do dente, com o passar dos nossos semestres. Então, essa disciplina é uma disciplina extremamente importante, pois é uma disciplina introdutória da odontologia. A dentição, né? Nós somos animais, os seres humanos são animais defiontes. O que é isso? A gente só troca de dente uma vez na vida. Então, a gente possui a dentição decídua, que é a dentição de leite, que o pessoal fala, né? E a dentição permanente. Na dentição decídua, existem 20 elementos. A gente vai ver cada um desses elementos. E na dentição permanente, a gente tem 32 elementos dentários, tá? Na descida, a gente tem o quê? Nós temos essa aqui a parte inferior, mas a parte superior é igual. Então, nós teremos os centrais descidos, os laterais descidos, o canino descido, primeiro molar descido e segundo molar descido. Na dentição descido, a gente não possui os pré-molares, diferente da dentição permanente, tá? Eles são pouco calcificados, esses dentes, em relação aos permanentes. Assim, eles são brancos como leite, por isso eles colocaram isso de falar que é um dente de leite, tá? A dentição permanente, nós teremos os incisivos superiores, centrais, então nós teremos 2 incisivos centrais, 2 incisivos laterais. Nos inferiores, a mesma coisa, teremos incisivos centrais e laterais, tá? A gente vai ter o canino, como vocês estão vendo, ali o canino do lado dos incisivos, e nós teremos também os pré-molares nos permanentes, tá? Então, a gente pode ver ali também nessa figura os pré-molares e teremos a presença de 3 molares. Então, nós teremos o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro, tá bom? Nos permanentes, existem mais, né, índice de saias calcários, né? São brancos, amarelados esses dentes, devido à presença da dentina, que confere cor a esse elemento dentário. O esmalte, ele é praticamente incolor, né? Transparente ali. Então, o que dá a coloração dos nossos dentes é a dentina, tá? O matiz, que é a coloração, ele varia de pessoa para pessoa, sendo que mais escuro nos idosos, porque eles receberam mais fatores extrínsecos para que fique mais escuro, né? Nesse mesmo arco dental, a gente tem diferentes cores de dente, tá? Geralmente o canino sendo um dente mais escuro. E é sempre o terço cervical é mais escuro do que a borda incisal. E calma que a gente vai entender o que é um terço cervical, o que é um terço incisal, beleza? A cor desse dente, ele se modifica por uma falha estrutural de tecidos, absorção de substâncias químicas, fatores extrínsecos que vão chegar até os canalículos dentinários, né? E impregnar também substâncias estranhas. O que são os canalículos dentinários? Eles são como se fossem o poro dos dentes, tá? Então, esses canalículos, eles estão ali invisíveis, são micrômetros o tamanho dele, a gente não consegue visualizar a olho nu. E eles são porozinhos que recebem coisas extrínsecas do organismo, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, né, um dente mais amarelado e clareamento, a gente consegue ver substâncias impregnadas, fumante, a coloração diferenciada, né? E a gente vai falar sobre as generalidades dos dentes, tá? Então, a gente sabe que os dentes, eles são formados por uma coroa e uma raiz. E elas são unidas por uma porção intermediária chamada de colo. A gente consegue ver nessa figura. Este colo, ele é composto o quê? Por dentina, na maior parte. E circunscreve essa cavidade pulpar, tá? Essa coroa ali também. Então, a gente tem a coroa, o colo e a raiz. A gente está vendo, vocês viram a diferença de coloração da coroa para a raiz? Então, a parte que a gente está vendo aqui do nosso dente chama-se coroa, tá? Não é só coroa de prótese fixa. A dentina, ela é recoberta pelo esmalte na coroa, nessa porção coronária, e na raiz ela é recoberta pelo cemento. Isso mesmo, cemento, não é cimento, cemento, tá? É o quê? No colo, essa junção se chama junção cemento-esmalte. A gente vai ver ali, junção cemento-esmalte.
E ela fica, é o quê? Uma linha bem sinuosa, bem definida, que a gente consegue ver, que chama linha cervical, tá? A coroa dental do dente, ela tem o quê? Faces, bordas e ângulos. Então, a gente vai estudar o que é uma face mesial, face distal, face lingual, vestibular. A gente vai estudar isso aí, tá bom? A gente tem as faces livres, que são a vestibular e a lingual, né? A vestibular é isso que a gente está conseguindo ver. Que a gente vê aqui a face vestibular. A face lingual é a parte posterior, atrás dos dentes, né? Ela tem a face vestibular e a lingual. Na inferior a gente chama mais de lingual, na superior a gente chama de palatina, tá? Então vocês podem encontrar diversos artigos ou livros escritos lingual ou palatina. Se falar palatina, sabe que é superior, tá? Nós temos as faces de contato ou proximais, que são os ladinhos do dente, né? Faces de contato, a gente chama mais de face proximal. Pode ser mesial e distal, e eu vou explicar para vocês certinho por quê. Por que é mesial, tá? E a face oclusal, que é o quê? Aqui nos molares e pré-molares, a gente tem essas faces para triturar, né? Essa parte da coroa que entra em contato com a mesma face dos dentes antagonistas durante a oclusão. O que é dente antagonista? O dente, tipo assim, o dente antagonista, ele é o dente que faz, você mexe aqui. Você mexe não. Você oclui, que você fecha e tem o mesmo dente. Então, o meu primeiro molar tem um antagonista. Meu primeiro molar inferior tem um antagonista, que é o primeiro molar superior. É o dente contrário, entendeu? Nos incisivos e caninos, a gente tem face vestibular e lingual, tá? E aí a gente tem o que? A borda incisal, que é essas bordinhas aqui, ó. Incisal do nosso dente, essas bordinhas. E aqui, só um minutinho. Na coroa, o que é borda? São duas faces da coroa de um dente, que formam um ângulo diedro. São duas paredes, tá? Arredondado. Essa borda, ela leva o nome das faces que delimitam ela. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma face mesio-vestibular, então mesial. E aí, explicando para vocês essa parte de mesial, distal. Mesial, nosso dente, nossos dentes, a gente começa pela mesial, médio, tipo, a gente divide. Então, tudo que for aqui no meio, para cá do meio, vai ser mesial. E tudo que for para lá vai ser distal, tipo, distante, entendeu? Então, vestibular, mesial, distal. Então, todo dente vai ter sua mesial e vai ter sua distal. Então, meu incisivo central tem mesial e tem distal. Meu incisivo lateral tem mesial e distal, certo? O ângulo é quando três dessas faces se encontram em um ângulo triedro. Então, por exemplo, tem uma carizinha na mesial, oclusal e vestibular. Então, ângulo mésio, ocluso, vestibular. Por que tudo isso? Que a gente tem que dar nomenclatura para as faces, bordas e ângulos. Fica mais fácil a gente orientar um colega, né? Chegar e falar assim, faz uma restauração, a gente vai ver numeração. No ângulo mésio, ocluso, vestibular do meu 16, certo? Então, aos pouquinhos a gente vai vendo. E aí a raiz. Então eu falo bastante, como eu sou endodontista, eu falo bastante essa questão de raízes, tá? Então, assim, as raízes, elas vão de acordo com o tamanho e o número, né? Na verdade, o tamanho e o número das raízes se relacionam com o tamanho do dente em questão, da coroa desse dente. Então, coroas pequenas vão ter, geralmente, raízes únicas ou pequenas. E os molares vão ter raízes, tem coroa grande, eles vão ter o quê? 2 ou 3 raízes. Tem raízes birradiculares, que é no caso de pré-molares. Tem molares também, que apresentam 2 raízes também, de vez em quando. Essas raízes de pré-molares e molares, elas saem de uma base comum. Vocês podem ver aqui, chamado o quê? Bulbo radicular, ó. Sai de uma base comum. E todas as raízes, ela tem uma extremidade lá em cima, aqui, ó, que interliga ao resto do organismo, que se chama ápice. Então, a gente tem o ápice radicular, tá? Neste ápice, tem uma aberturazinha, um micrômetro, que chama-se forame apical. Ela fica na região do ápice, tá? Então, é um buraquinho que liga o nosso dente ao resto do organismo.
tá? Ele pode ser único, pode ser múltiplo, e tá lá na extremidade da raiz. Este forame ali, ele comunica o quê? Que tem dentro dessa polpa do dente com o periodonto, que é a parte de fora, que passam vasos e nervos, tá? Então a gente vai estudar isso aí mais a fundo também. Nem sempre, pode ser que nem sempre esse forame esteja no ápice, como por exemplo aqui. Ele não está localizado no ápice, mas isso vocês vão estudar mais na endodontia, tá? Lá no quinto semestre. Então a gente tem aqui, ó, aqui está localizado no ápice da raiz, né, uma raiz curva. Aqui a gente já vê o ápice para cá e vê que ele sai por outro lado, tá? Então vou estudar na endodontia todas essas particularidades aí. Essas faces adiculares, né, na raiz, ela tem o mesmo nome, ela corresponde ao mesmo nome que das coroas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o molar superior, tenho aqui o dente 16, digamos assim. Então, eu tenho a raiz mesovestibular, a distovestibular e a raiz palatina, tá? Então, a gente vai ter, aqui no caso de um inferior, eu tenho a raiz distal, a raiz mesovestibular e mesolingual. Então, leva o mesmo nome, beleza? E a gente vai ter os terços. Para que o terço? Para a gente poder dar nomenclatura. Então, lá, o objetivo de descrever uma porção específica do dente, ou para localizar algum detalhe anatômico, uma alteração, alguma, né? Ele pode ser dividido em terço por linha imaginária. Então, se a linha for horizontal, então a gente vai ver lá na coroa, a gente vai ter o terço cervical, terço médio e terço oclusal ou incisal. Se forem verticais, a gente vai ter o terço mesial, o médio e o distal. Se dividir verticalmente, a gente vai ter o terço, a gente vai ver o dente assim, de frente. Então, a gente tem o terço vestibular, terço médio e terço lingual. Raízes também são divididas por terço. Então, eu tenho o terço lá em cima da raiz. Terço mesial, cervical, médio e apical. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a questão dos terços. Sei que pode parecer meio difícil, mas a gente está iniciando a nossa disciplina agora. E aos pouquinhos vai ficando mais fácil. Eu não saí do segundo semestre sabendo tudo, sabendo sobre terços, tá? Então são coisas que a gente vai aprender clinicamente. A gente vai aprender com as outras disciplinas mais específicas e vamos aprender. É tudo questão de tempo e estudo, certo? Não precisam se desesperar. Então eu tenho aqui um molar. Se eu apontar para vocês aqui, qual é esse terço, né? Esse aqui é um terço incisal e médio, tá? Beleza? Incisal, porque tá lá no incisal, e médio, né? Na porção aqui. Se eu apontar aqui essa raiz, digamos que a gente tem uma raiz. A gente tem aqui, digamos que é mesial e distal. Não leva em conta aqui. Mesial e distal. Distal tá do lado de cá. Então, eu tenho uma raiz mesial. Digamos que eu fraturei uma lima aqui no terço médio da minha raiz mesial. Ah, fraturei uma lima no terço apical da minha raiz distal. Ah, fraturei uma lima no terço apical da minha raiz, né? Então, a gente tem essa opção de terço, né? Então, a gente tem sempre cervical, lá na linha cervical. Começa, então. Coroa, terço incisal ou oclusal em cima, terço médio e cervical. Raiz cervical, médio e apical, certo? E aí a gente vai ver agora a questão de identificação dos dentes, tá? Então, cada dente, a gente tem um número que representa esse dente. A gente tem que saber, pelo menos, eu preciso que vocês saiam desse semestre sabendo identificar os dentes pela numeração correspondente. Nos dentes permanentes, a gente vai ter numeração de 1 a 4. Já nos dentes decíduos, a gente tem a numeração de 5 a 8. E a gente sempre vai fazer por quadrantes. Então, eu tenho o quadrante 1, então sempre começa pela mão que escreve, mão direita. Quadrante 1, 2, 3, 4. Sempre em sentido horário, certo? Anti-horário aqui, a gente olhando. Já no paciente vai ser sentido horário.
Beleza? Então, a gente tem lá direito, esquerdo, esquerdo, direito. Direito, esquerdo, esquerdo, direito. Quadrante 1, 2, 3, 4. Certo? Crianças. A gente vai lá. Então, a gente tem lá os quadrantes, o método de identificação pelos dentes. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então, eu tenho assim, cada dente, a gente já sabe que que o quadrante é 1, 2, 3, 4. E cada dente corresponde a uma numeração. Então, o incisivo central ele vai ser 1. Então, se eu tiver direito, eu vou ter o número 11. Incisivo lateral 2, canino 3, primeiro premolar 4, segundo premolar 5, primeiro molar 6, segundo molar 7 e terceiro molar 8. Então, eu estou aqui no meu quadrante direito, tá? Tô no meu quadrante direito. Para mim é direito aqui. Então, ó, direito, esquerdo, esquerdo, direito. Então, eu vou ter o dente 11, o dente 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não tenho mais o 18. Lado esquerdo, no 2, né? Lembra que o lado esquerdo é 2? Então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Beleza? Então, sempre assim. Direito, esquerdo, esquerdo, direito. Sempre. Você não vai chegar aqui direito, esquerdo, direito, esquerdo. É direito, esquerdo, esquerdo, direito. Beleza? Numeração corresponde. Então, voltando lá. No meu dente 1, eu tenho incisivo central. Dente 2, eu tenho incisivo lateral. Dente 3, eu tenho canino. Dente 4, primeiro premolar. Dente 5, segundo premolar. Dente 6, primeiro molar. Dente 7, segundo molar. E dente 8, terceiro molar, tá? Então, a gente vai ter lá 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Volto lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aí temos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. E vou lá pro lado direito. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Beleza? Já nas crianças, então, vocês lembram que eu falei que é de 5 a 8? Vai da mesma forma. Direito, esquerdo, esquerdo, direito. Eu tenho 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Lembrando que as crianças não têm premolares, lembra? Então, a gente vai ter dentes até 5. Então, a gente vai ter dente 1, incisivo central. Dente 2, incisivo lateral. Dente 3, canino. Aí, dente 4 vai ser primeiro molar, descido. E dente 5, segundo molar. Então, eu vou ter 61, 62, 63, 64, 65, né? Quer dizer, errei só um pouquinho. 51, 52, 53, 54, 55. 61, 62, 63, 64, 65. 71, 71, 72, 73, 74, 75. 81, 82, 83, 84, 85. Dentes descidos, tá? Pode ter dentição permanente? Pode ter. Vocês vão ver isso também. Permanente não, mista, desculpa. Pode ter dente permanente ali junto com os dentes de leite, porque a gente sabe que o primeiro molar permanente ele erupciona aos 6 anos de idade. Então a criança não trocou nenhum dente e tem lá um primeiro molar permanente nessa arcada. Então a gente chama de arcada mista, certo? E aí a gente vai ter a terminologia e definição de detalhes anatômicos da coroa, né? Então a gente tem elevações, depressões, definidos como. Então a gente vai ter aqui o símbolo, como vocês estão vendo nessa imagem, que é uma saliência arredondada no terço cervical da face lingual, dos incisivos e caninos. É uma porção mais saliente do lobo lingual, certo? Estão vendo ali o símbolo? Vocês vão passar a língua nos seus dentes e vão sentir esse símbolo nesses incisivos e caninos, tá? Cúspide, o que é uma cúspide? Essa porção ali, ó, parece uma pirâmide, né? É forma de pirâmide quadrangular típica de pré-molares e molares. Duas de suas vertentes estão nas faces livres, né? Vestibular e lingual. E duas na face oclusal, que a gente está vendo ali. São chamadas de vertentes triturantes. As vertentes lisas são separadas por quê? Arestas longitudinais. As vertentes lisas e triturantes mesiais são separadas
das distais em uma mesma cúspide, por arestas transversais. A gente tem a crista marginal, que margeia esses dentes. Margem, né? É uma eminência em forma de linha romba situada nas bordas mesial e distal da face lingual dos incisivos e caninos, e nas bordas mesial e distal da face oclusal dos premolares e molares. Ponte de esmalte é uma eminência em forma de linha, olha lá, o que é uma ponte de esmalte? Que interrompe o sulco principal, que a gente vai ver também que os molares e premolares têm sulco principal. Estão vendo na imagem ali, uma linhazinha ali que está interrompendo uma linha, outra linha? Tubérculo, né? Uma saliência menor que uma cúspide, não tem forma definida. Geralmente a gente encontra o quê? Tubérculo de Carabelli no primeiro molar superior e no primeiro molar inferior dos dentes de leite, tá? Bossa é uma elevação arredondada situada no terço cervical de todos os dentes, na face vestibular ali, nos dentes permanentes descidos, então ela é um pouquinho mais proeminente, certo? E aí a gente tem o sulco principal, olha só, essa linha aqui, essa linha que liga o dente da mesial para distal, chamado de sulco principal, uma depressão linear aguda, estreita, separa essas cúspides, tá vendo aqui a cúspide aqui, a cúspide aqui? Separa uma das outras. E é fácil desenvolver cárie nessa parte aqui, tá, gente? E a gente tem a presença do sulco secundário, que é o quê? Um pequeno e profundo e distribui regularmente em número variável, a gente não sabe. Torna essa superfície de mastigação menos lisa, aumentando a eficiência de quê? De trituração. Serve para escoar esse alimento. Então a gente tem aqui a presença do suco principal e esses aqui são os sucos secundários desse dente, tá? E aí tem o quê? Fosseta, que são depressões encontradas na terminação desse suco principal, tá vendo aqui, ó? As depressões, ou no cruzamento de dois deles, ó. Tá chamadas de fossetas principais, tá vendo aqui? Cruzamento de suco secundário e suco principal, certo? No encontro do suco principal com dois secundários, por exemplo, a gente tem fossetas secundárias. No fundo das fossetas principais podem surgir pequenas depressões irregulares e pontos profundos no esmalte chamado cicatrículas. Ó, aqui é uma cicatrículazinha, tá vendo? Certo? E a gente vai ter a fossa, que é uma escavação ampla e pouco profunda da face lingual dos dentes anteriores. Essa fossa lingual e entre a fossa lingual e o cíngulo, aqui é o cíngulo, pode surgir um forame cego, tá, gente? Que pode levar a bastante desenvolvimento de cárie. Nem todo mundo tem esse forame cego, mas pode levar. Quem tem pode levar ao aparecimento de cárie, tá? Certo? Então, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, a odontologia é isso, gente. É você repetir dia após dia para você começar a entender. Não espero que vocês saiam da minha disciplina sabendo tudo, mas que aos pouquinhos vocês vão se achando melhor, vão entendendo mais o que a gente está fazendo. E deixa eu só ver aqui, fechar. Só um pouquinho. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar essa aula aqui. E espero que vocês entendam aqui. É muito difícil a gente dar uma disciplina online, assim, né? Muito difícil vocês entenderem online. Na sala de aula é muito mais interessante. Mas fiquem tranquilos quanto à avaliação. E a gente vai repassar, a gente vai revisar diversas vezes isso aqui, porque são coisas que vocês têm que saber, certo? Beleza, gente? Até mais.